Então vamos lá, irmãos. Em Atos 23, o Paulo ele vai se defender no Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de núcleo político e também judiciário. Por quê? Porque lá em Israel, as leis, elas eram baseadas nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, só quem podia julgar a lei é quem conhecia a própria lei. Quem conhecia a própria lei? Eram os doutores da lei e os sacerdotes. Então, o que acontecia? O Sinédrio, ele era formado por esses religiosos. Então, o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, ele vai se defender no Sinédrio, porque ele havia sido preso. Ele decidiu ir a Jerusalém para poder dar ofertas. E aí, quando ele chega lá em Jerusalém, ele chega e encontra com Tiago, irmão de Jesus. Não Tiago apóstolo já tinha morrido. E Tiago, irmão de Jesus, ele era o líder principal da igreja em Jerusalém. E aí Paulo vai contar para Tiago as coisas legais que haviam acontecido com ele. E Tiago também vai dizer as coisas legais que estavam acontecendo em Jerusalém. Só que vai acontecer o seguinte. Tiago vai falar para Paulo. Paulo, ó, faz o seguinte. Toma um voto religioso. Se purifica. Gasta uma grana para purificar essa galera que está contigo aí. E aí as pessoas vão entender que você não é contra a lei. Porque o que estava acontecendo? Lá em Israel, estavam chegando a notícia seguinte, que Paulo estava pregando contra Moisés. E a ideia não era essa. Mas para que Paulo demonstrasse que ele mesmo vivia segundo Moisés, ele vai e faz um voto. E aí o que acontece? Ele vai ao templo. Quando ele está no templo, os judeus que eram da Ásia reconheceram ele lá. E aí eles pedem, socorro, aquele homem que tem atrapalhado a nossa vida lá fora, está aqui, pregando contra a lei, pregando contra Moisés, pregando contra os profetas. E aí rola aquele tumulto todo, eles pegam o apóstolo Paulo, levam o apóstolo Paulo para fora do templo, e ali na hora que eles vão bater no apóstolo Paulo, o guarda romano chega e intervém. Quando ele intervém, o apóstolo Paulo pede a palavra, e quando o apóstolo Paulo pede a palavra, ele pede a palavra em grego. E aí o centurião já fica assim, ué, quem que é esse cara aqui que fala grego? E aí ele pede para falar a palavra e fala com o povo em hebraico. E aí quando ele está falando com o povo está ouvindo. Mas só que quando Paulo cita os gentios, o que eram gentios? Gentios eram as pessoas que não eram judeus. A gente chamaria hoje os pagãos, né? Então, quando o apóstolo Paulo vai citar os pagãos, os judeus ficam malucos. Por quê? Porque o judaísmo era uma religião exclusivista. É claro que existiam os prosélitos. Quem que eram os prosélitos? Eram as pessoas que se convertiam ao judaísmo. Porém, eles não faziam o anúncio da fé para fora. Está entendendo? E por causa disso, Paulo é preso. Porque aí quando Paulo fala dos gentios, o pessoal vai aquele alvoroço todo. Aí o que vai acontecer? O apóstolo Paulo vai ser levado para ser julgado segundo a lei. Porque os romanos não julgavam casos que eram específicos do seu próprio povo. Então, o que ele faz? Já que os judeus têm sua lei, ele vai ser julgado pela lei dos judeus. E aí o apóstolo Paulo vai ao Sinédrio. Só que o apóstolo Paulo vai ao Sinédrio não como um preso normal, mas como um preso de cidadania romana. Então o apóstolo Paulo vai com todo o bom tratamento possível. Quando ele chega lá, ele percebe que o Sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Então ele usa a sabedoria humana e bota um contra o outro. Ele fala, gente, olha só, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Mas os fariseus também acreditam na ressurreição dos mortos. Os fariseus, mas existe a ressurreição dos mortos. Aí pronto. O que acontece? Os saduceus e os fariseus começam a brigar porque um fica discutindo com o outro se existe ou não a ressurreição dos mortos. Então, isso é muito legal. O apóstolo Paulo ele vai usar sabedoria. E aqui fica uma dica pra gente. Muitas das vezes a gente passa por um problema na nossa vida, a gente quer que Deus resolva. E tem hora que Deus ele dá sabedoria para mim e para você, para a gente poder resolver os nossos problemas. Então, se você está pedindo muito para Deus resolver uma situação na sua vida, e Deus não está resolvendo, possivelmente Ele quer que você use a sua sabedoria para você resolver essa situação. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas cadê Deus nessa situação? Ele, na verdade, está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. A única diferença é que nessa situação, Ele está deixando com que você use a sua sabedoria. Amém, igreja? Amém? Entendeu?
Depois, o que acontece? No capítulo 23. Os judeus vão fazer um plano para matar Paulo. Então eles pensam o seguinte: nós vamos pegar esse cara, nós vamos matá-lo, vamos fazer uma emboscada. Só que aí o sobrinho de Paulo ouve o plano. E como o sobrinho de Paulo ouve o plano, o que ele vai fazer? Ele vai avisar o governador. O governador não, ele vai avisar o centurião romano, o comandante da tropa romana. E aí, o comandante vai mandá-lo para Félix. E agora nós vamos entrar no capítulo 24. O que vai acontecer no capítulo 24? Os saduceus, junto com o sumo sacerdote, eles vão oferecer uma acusação contra Paulo. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Eles vão lá oferecer uma acusação. Depois, o governador, ele vai ouvir Paulo, só que ele vai ouvir numa dimensão diferente. Por quê? Diferente do comandante romano, o governador, ele era casado com uma mulher judia. Então, como ele era casado com uma mulher judia, ele conhecia as doutrinas do judaísmo. E não só isso, como ele morava em Cesareia, olha que interessante, como ele morava em Cesareia, o centurião romano, vocês lembram? Há 20 anos atrás, o apóstolo Pedro tinha ido lá em Cesareia. Olha só como é que o tempo passa, a gente lê a Bíblia, a gente não tem dimensão de tempo. Há 20 anos atrás, se eu não me engano, lá no capítulo 6, 7, 8, o apóstolo Pedro vai lá em Cesareia e vai pregar para um centurião romano e vai ser o primeiro não-judeu a receber ali o Espírito Santo, da mesma maneira que eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes. E aí o que vai acontecer? Por conta disso, provavelmente o governador já conhecia o que a gente chama de o caminho, que era o que? O cristianismo. Ele conhecia a lei e a cultura judaica. E aí é interessante que os saduceus, junto com o sumo sacerdote e alguns anciãos de Israel, eles vão levar um grande orador para poder falar contra Paulo. Por quê? Eles queriam ter um argumento sólido. E naquela época existia os grandes oradores, era uma grande profissão em Roma. Os filhos dos nobres, eles aprendiam a arte da retórica, que é falar em público, aquela coisa toda. Então o que vai acontecer? Os judeus vão chamar, Tértulo, se eu não me engano, ele vai chamar esse camarada e ele vai fazer um grande discurso contra Paulo. E vai dizer que Paulo, ele fazia contendas. O que é contenda? Ele arrumava confusões em todos os lugares que ele passava, aonde os judeus moravam. Ele vai chamar Paulo de uma peste. E vai dizer que o apóstolo Paulo havia profanado o templo. Então, esse é o contexto que está acontecendo aqui em Atos 24. E aí nós vamos ler a partir do versículo 10. Tá? A partir do 10, ó. E quando o governador fez um sinal para ele falar, Paulo disse: eu sei que há muitos anos o Senhor tem sido juiz nessa nação. E por isso, com mais confiança, faço minha defesa na sua presença. Você pode verificar que não faz mais de 12 dias que eu fui adorar a Deus em Jerusalém. E meus acusadores não me acharam discutindo com ninguém nos templos e nem agitando a multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. A verdade é que eles não podem provar nenhuma das acusações que estão fazendo contra mim. Mas uma coisa confesso ao Senhor, que seguindo o caminho que os judeus chamam de uma seita, eu adoro o Deus dos nossos antepassados, crendo em tudo que está ensinado na lei de Moisés e no que está escrito no livro dos profetas. Eu tenho a minha esperança em Deus, que meus acusadores... Eu tenho a mesma esperança em Deus que os meus acusadores têm, de que haverá uma ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. Só até aí, amém? Amém. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, peço que o Senhor possa falar através da minha vida nessa mensagem. Peço-te em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu vou tirar aqui o kit do Roberto Carlos. E o que acontece? Já passou? Não. Vamos lá, olha só. Paulo, primeiramente, ele vai ficar feliz. Por que ele vai ficar feliz? Ele vai ter a oportunidade de se defender para uma pessoa que sabe do que ele está falando. Imagine você, por exemplo, o Murilo é eletricista. Aí, ele vai ter que fazer um serviço na casa, por exemplo, da Simone. Se a Simone não entende nada de elétrica, o Murilo vai falar, a Simone não vai entender. E às vezes ela não vai fazer o serviço que precisa fazer e ela pode correr o risco de colocar fogo na casa dela. Ou pior, ela pode correr o risco de ficar... Não, pior não, né? Pior botar fogo não existe. Ou também, vamos colocar assim, ou também pode correr o risco de ficar sem luz. Por quê? Porque o Murilo está dizendo para ela, Simone, se você fizer assim, vai ficar bom, mas se você fizer assim, olha só, não vai aguentar carga, você vai ficar sem luz, ou pior, pode derreter tudo e pegar fogo. Mas como a Simone não sabe, e ela está preocupada com o dinheiro e não com o serviço, aí a Simone fala para o Murilo assim, Murilo, tudo bem, eu vou fazer só isso aqui mesmo. Ou poderia ser um mecânico de carro. Sebastião leva o carro dele no mecânico, o mecânico fala, meu amigo, olha só, você tem que trocar aqui esse freio seu não está legal. O Sebastião fala, não, mas eu estou sem dinheiro. Mas o cara fala, irmão, se você está sem dinheiro, para esse carro e não anda com ele, porque esse carro está com problema, o Sebastião não conhece o carro. Mas quando você fala com alguém que conhece, a pessoa sabe, poxa, realmente, olha, eu sei que fulano de tal já botou fogo na casa dele. Eu sei que o Beltrano teve um problema, ou então, poxa, fulano de tal, rapaz, não fez manutenção no carro e teve um problema. Quando a gente tem conhecimento, é diferente quando você fala com uma pessoa que também tem um conhecimento. Às vezes ele não é um perito, né? Não é um perito. Por exemplo, eu conheço mecânico, eu não sou perito. Se o mecânico chegar para mim e querer me empurrar um serviço, eu sei se ele está me empurrando um serviço ou se realmente aquele serviço precisa ser feito no meu carro. Então, quando você fala com alguém que tem um conhecimento, é diferente. O apóstolo Paulo agora, ele vai se defender para alguém que detém um conhecimento. E aí ele fala, poxa, tem 12 dias que eu estou aqui. Eu não fiz nada, mas eu estou sendo acusado. Mas por que eu estou sendo acusado? Porque eu estou defendendo um caminho que eles chamam de seita. E não é assim na nossa vida? Por exemplo, você está lá trabalhando, aí você tem um destaque lá no seu trabalho. As pessoas não ficam com inveja? E tem pessoa que às vezes mete o pau em você, não é verdade? A pessoa não te conhece, não sabe de onde você vem, não tem como provar nada, mas ó, mete o pau. Às vezes quando não tem nada para falar, fala da sua característica física. Nossa, olha lá que negão, olha lá, não pode dar poder para preto, que preto deu poder para ele, não sei o que e tal, mas não é verdade? Nossa, olha lá fulano, ó, gordo pra caramba, por que não faz uma dieta também? Tipo assim, não é verdade? A pessoa quer tentar achar em você algum motivo para falar mal, por quê? Porque você está em destaque, você está fazendo a coisa certa. Então, a maioria das vezes na nossa vida, nós somos presos como o apóstolo Paulo, sem ter nenhum motivo, simplesmente pela inveja. Pela inveja. Mas é engraçado a gente também ver o seguinte, o apóstolo Paulo está provando do próprio veneno. Não sei se vocês se lembram, o apóstolo Paulo ele era um perseguidor da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele era um cara terrível. O apóstolo Paulo ele chegava nos lugares, batia nos judeus, fala que Jesus não é o Senhor, e batia no cara, fala que Jesus... Ele fazia as pessoas blasfemarem. Então o apóstolo Paulo agora, ele está meio que provando, né, do próprio remédio. Mas é interessante uma coisa, o apóstolo Paulo, ele não está preocupado com isso. Pelo contrário, ele foi avisado várias vezes de que ele ia sofrer, mas ele já tinha decidido sofrer pelo nome de Jesus. E aí você pensa o seguinte, poxa, eu saí da minha casa para ouvir que o apóstolo Paulo foi preso, eu saí da minha casa para ouvir que ele, quando se defendeu, ele aproveitou-se do conhecimento do centurião, mas como que isso muda a minha vida? Como que isso muda a minha realidade? Como é que eu vou mudar a minha semana através dessa palavra? Primeiro, a gente vai entender o seguinte. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele vivia na presença de Deus.
E mesmo vivendo na presença de Deus, ele estava sofrendo. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente tira para a nossa vida. Não é porque você serve a Deus, não é porque você ama a Deus que você vai deixar de sofrer perseguições, acusações injustas. Estão entendendo? Às vezes a gente pensa assim, poxa Deus, eu sou tão bom, o fulaninho de tal lá que faz isso, faz aquilo, o fulaninho de tal não tem problema, mas eu vivo com problema. Então, agora você vai conseguir passar pelo problema entendendo. Um homem inocente foi preso. E na própria defesa ele diz, esses homens não têm como provar as acusações. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está fazendo uma defesa honesta. Porque na primeira ele usou de sabedoria. Ele botou o sinédrio uns contra os outros. Mas agora não, agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha só. Eu sirvo a Deus, só que agora eu sirvo a Deus mediante a fé em Jesus. E contra isso, não há na lei nada que me faça ser digno de prisão ou digno de morte. Então, isso é a principal coisa. E a segunda coisa, gente, olha só, é que o apóstolo Paulo ele vivia de acordo com a lei e de acordo com o ensinamento dos profetas. E aí agora, eu vou apertar um pouquinho o negócio. Por que o apóstolo Paulo vivia de acordo com a lei e com os profetas? É porque a lei, ela nos mostra o que é o pecado. A forma certa e errada de servir a Deus. Hoje, nós não precisamos mais viver de acordo com a lei. Só que nós não devemos esquecer da lei. Por que nós não devemos esquecer da lei e não precisamos viver através da lei? Por causa de uma coisa. A lei, ela condena o homem. Por quê? Vamos dar um exemplo. Várias vezes a polícia no passado prendia um garoto com uma arma de plástico. Réplica. Esse garoto era levado à delegacia e o garoto era solto. Por quê? Porque na lei não tem nada dizendo que a pessoa não pode portar uma arma de brinquedo. Ou na época não tinha. Hoje eu não sei como é que está a legislação sobre isso. Porém, o camarada pode assaltar alguém com uma réplica, não pode? Você não sabe, você não conhece, ele é perito. O cara chega para você, bota uma arma nas suas costas, passa o celular, passa a carteira, passa tudo. Mas, na lei, não tem nada escrito. E o que acontecia? O cara era solto. Mas se a arma fosse de verdade, o cara era preso por porte, ou se ele tivesse ali com algum material de roubo, ele também era preso ali por roubo. Então o que acontece? A lei, ela condena. Se não tem lei, não tem condenação. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Se eu vivo hoje esquecendo da lei, eu esqueço que existe uma condenação de Deus para o homem. Porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. E hoje, a gente tem esquecido da justiça de Deus. Porque no final de tudo, Deus vai cobrar de cada um de nós a nossa vida. Deus vai chegar, Murilê, o que você me apresenta aqui? Flávio, o que você me apresenta aqui? Deus ele vai cobrar. E eu posso te falar uma coisa? De acordo com a lei, todos nós já estamos condenados. Porque a Bíblia fala que aquele que fere uma coisa da lei, fere toda a lei. Então, por exemplo, eu pequei no roubar, mas eu pequei, eu sou acusado por todas as outras coisas. Todas as outras coisas pesam contra mim na balança. Porque eu pequei contra a lei, eu não pequei só o artigo 1. Eu pequei contra a lei. E aí o que acontece? Por que eu tenho que ter a lei na minha cabeça? Porque aí sim o sacrifício de Jesus faz sentido. Olha só, presta atenção. O sacrifício de Jesus só faz sentido se eu entendo a lei. Por quê? Porque a lei me condena. Sim ou não? A lei me condena. Condena vocês. Nós somos tudo condenados pela lei. Quando Jesus morre, o que ele faz? Ele é o seu advogado. Só que ele não é simplesmente um advogado. A gente pode dizer que ele é o advogado. Então, vamos imaginar que a Regina está condenada. A Regina vai para o inferno. Aí está lá
o documento escrito assim, ó, autenticado em cartório. Condenação de Regina, Helena, Miranda, papapá de Paula Miranda, do Venâncio, condenada, morte eterna. Aí Jesus, ele chega como advogado e ele fala o seguinte: eu tenho a fiança. Eu tenho a fiança. Entrega esse documento e toma esse documento. Por isso que nós temos que ter a dimensão da lei. E ter a noção de que todos nós estamos condenados ao inferno. Todos nós aqui. Não tem, mas eu não roubo, eu não mato. Está todo mundo condenado ao inferno. Qual que é o sacrifício de Jesus? Por que ele é importante para nós? Porque o sacrifício de Jesus é o seu habeas corpus. O sacrifício de Jesus é a sua fiança. Vocês estão entendendo? Então, o sacrifício de Cristo, ele te liberta das mãos do inimigo. Então, no dia da sua morte, quando o inimigo vier buscar sua alma, porque todos nós já estávamos condenados, chega um anjo de Deus e fala assim: ô, peraí, eu venho lá na parte de cima, sou um oficial de justiça. Chega lá o anjo oficial de justiça, meu irmão, entrega na mão de Satanás ali, ó, o seu habeas corpus, o seu alvará de soltura. Ele troca a sua condenação pela sua liberdade. Então o sacrifício de Jesus só faz sentido quando nós compreendemos a lei. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: eu nunca vou poder abandonar a lei, porque se eu abandono a lei, eu abandono a condenação. E se eu abandono a condenação, não há porque ter um libertador. Chega um camarada para o meu pai e fala assim: ô Flávio, eu sou advogado, tá? Eu vou te defender, estou te cobrando 5 mil. Eu falo: mas defender de quê? Não sou acusado de nada. Para que eu vou precisar de advogado? Agora, quando que uma pessoa procura um advogado? Quando ela está sendo processada. Ou quando ela vai processar alguém. Mas ninguém procura um advogado à riveria. Pô, cara, tô precisando de um advogado, quero ter um advogado. Rapaz, tem um fulano que é advogado bom, hein? Falando, eu vou te pagar para você poder ser meu advogado. Ninguém, gente, em sã consciência faz isso. A não ser uma empresa que precisa ter um advogado sempre ali pronto, ela vai dando ali uma ajuda de custo para o advogado para que ele faça um serviço exclusivo para a empresa. Mas ninguém em sã consciência, uma pessoa, a gente diz uma pessoa física, né? Uma pessoa física vai chegar e vai procurar um advogado à toa. Então, o evangelismo que nós devemos fazer, como que você deve anunciar Jesus às pessoas, é isso, é que Jesus, ele é o seu Salvador. Mas Jesus salva de quê? Meu amigo, Jesus te salva da condenação da lei. Pode passar, fazendo favor. Então o apóstolo Paulo, ele faz um discurso e Félix, direto, mandava chamar Paulo. E Paulo ia falando para ele da palavra. Só que tem um problema, irmãos. Ele gostava de ouvir, mas a parábola do semeador que Jesus fala, tem uma hora que a semente cai, ela germina, mas quando ela vai crescer, os espinhos impedem ela de crescer. O que são os espinhos? São as coisas desse mundo. Então, muitas das vezes, as coisas desse mundo impedem as pessoas de ir até Jesus, e ali um homem, gente, eu estou pregando para vocês, mas para quem pregou para aquele homem, ele foi o apóstolo Paulo. Não foi nenhum Zé das Couve que pregou para ele. Esse camarada estava ouvindo, talvez, um dos maiores apóstolos. Vamos colocar, se a gente fosse colocar entre os três, seria Pedro, João e Paulo. Os 3 maiores apóstolos que nós tivemos. E aí, esse camarada está ouvindo a palavra de alguém que tinha um conhecimento violento, tanto da lei, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Eu falei sobre isso no culto passado. Ele foi criado sob os pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo foi ensinado por um dos melhores rabinos da sua geração. Só que esse camarada, como ele estava acostumado com a corrupção, ele esperava que o apóstolo Paulo tirasse um dinheirinho para ele, para que tudo morresse ali. Só que um anjo já tinha aparecido para Paulo e falado: Paulo, fica tranquilo que eu preciso que você chegue em Roma. Então, Deus já tinha falado para Paulo assim:
Fica tranquilo. Eles vão te prender, mas não vai acontecer nada. Você vai chegar em Jerusalém, você vai chegar em Roma. E aí esse camarada esperava receber dinheiro de Paulo. Provavelmente Lucas estava nessa situação. Alguns acreditam que foi nesse período histórico que Lucas escreve o Atos dos Apóstolos. E aí Lucas registra isso. Inclusive ele esperava receber dinheiro, porque talvez ele desse uma dica de que estava esperando uma graninha. E aí o seguinte, ele mandava com que esses homens cuidassem bem de Paulo. Porém, ele mesmo sabendo que Paulo não era digno de condenação e nem de prisão, ele mantinha Paulo preso, por quê? Por causa dos judeus. Ele gostava da pompa. O apóstolo Paulo ficou preso ali por cerca de 2 anos. Então, quando a gente vai parar para pensar, poxa, eu estou sofrendo, poxa, minha vida está difícil. Irmãos, o apóstolo Paulo não viveu uma vida diferente dessa, não. Deus vem para nos abençoar? Veio. Jesus, ele fala que tudo que nós pedirmos no nome dele, com fé nós vamos receber. Mas aí, poxa, pastor, eu peço, nunca recebo. Aí, o irmão de Jesus, o Tiago, ele escreve uma carta, ele fala, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, na verdade, o problema não está em Deus, o problema sempre está em nós. Estou sofrendo? Muitas vezes pode ser perseguição, mas pode ser você que causou. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não se alimenta direito, não faz atividade física, ela não vai ter mais possibilidade de ficar doente? Ela vai, ué. Não tem a ver com Satanás ou com uma pessoa, né? Você se alimenta mal, você não faz atividade física. Probabilidade de você ficar doente, ou pior, você faz atividade física exageradamente. A probabilidade de você ter uma contusão, ter uma torção, também é grande. Então, assim, existem problemas que são... Você não faz manutenção do carro, aí seu carro bate. A culpa é do Satanás? Tá bom? O Satanás fez eu rodar com o carro, os 4 pneus careca. Na chuva, o cara 120 por hora, foi Satanás que fez o carro dele rodar. Então, a gente, muitas das vezes, pensa assim, por que Deus não agiu? Não, cara. Tem situações que Deus ele vai permitir que nós passemos. Por quê? Ah lá, ó. No dia da condenação, eu não sei se Félix vai se converter mais para frente, porque a Bíblia não diz. Mas pode ser que Deus deixou o apóstolo Paulo preso para que convertesse aquele homem. Ou se não, no dia da condenação, no dia do juízo, Deus vai aparecer para ele e vai dizer, meu filho, eu enviei um homem para você, ficou lá com você praticamente 2 anos e você se converteu. Então, irmãos, a cada um de nós aqui, no dia do juízo, eu já quero antecipar uma outra coisa. Se você crê em Jesus, não existe mais juízo para você. Ah, mas eu pequei. Por isso que eu disse, você tem um advogado. Como é que você paga por esse serviço do advogado? Falando assim, ó, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Se você confessou no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, ah, mas eu falei uma mentirinha ali. Aquilo não te impede de ir ao céu. É esquisito falar isso, né? Porque lá fora é pregado diferente, né? É como você tem que levar até o último minuto. Não. Por quê? Porque se você verdadeiramente acredita que Jesus é o Filho de Deus, você vai continuar pecando, mas só que a sua vida, de degrau em degrau, você vai se santificando. E aí você vai se santificando. Só que você nunca vai chegar à perfeição. Porque antes da perfeição você morre. Porque nós somos seres finitos, né? A nossa geração chega no máximo aos 80 e poucos anos aí. Quem faz mais que isso é serão, né? Tá fazendo serão. Mas a nossa média de idade é essa. Então, a gente não vai chegar a uma perfeição. Mas nós vamos entrar num processo de santificação. Então, isso aqui não é uma palavra para você ficar com medo. Nossa, eu vou para o inferno. Não, se você confessar Jesus como seu Salvador, você não vai para o inferno. Tá? Você não vai para o inferno. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você morreu, o oficial de justiça chega, o alvará de soltura, te pega e te leva. Foi assim com o ladrão na cruz. Tinha 2 ladrões. Você não é Deus mesmo? Então desce daí, rapaz. Você não é bom? Liberta a gente. A outro olha, começa a entrar na onda. Porque a Bíblia fala, tem um dos evangelhos que fala que os 2, e tem um evangelho que fala de 1. Só que o que vai acontecer no final?
Parece que um dos dois cai a ficha no meio da zoeira. O cara falou, meu irmão, faz mais isso não, cara. Para de atribular o mestre. Aí ele olha para Jesus e fala para Jesus, pô, lembra de mim quando você estiver lá em cima. Aí Jesus olha para ele e fala, filhão, hoje mesmo. É hoje, meu irmão. Eu não vou lembrar para você daqui a pouco, não. Hoje, meu irmão. Porque você me reconheceu, você vai estar comigo no paraíso. Então, se aquele ladrão que pecou, que fez um monte de coisa, aquele homem se converteu e ele foi para o céu, assim será conosco. Desde que nós acreditemos que ele é o mestre. E que nós aceitemos um novo caminho. Que é por isso que nós temos o batismo na igreja. É o batismo de arrependimento dos nossos pecados. E aí você vai fazendo o quê? Devagarinho. Tem pessoa que fala, vou parar de beber para ir para a igreja. Meu irmão, vai para a igreja nunca. Ah, vou parar de fumar para ir para a igreja. Vai para a igreja nunca. Ah, vou parar de jogar no bicho para poder ir para a igreja. Vou para a igreja nunca. Vou parar de não sei o que. Sabe, as pessoas ficam colocando empecilho para poder ir para a igreja. Você nunca vai, irmão. Ah, mas eu gosto de usar uma bermuda. Mas quem falou que você vai deixar de usar bermuda? Não, mas eu gosto de ir na praia. Quem falou que você vai deixar de ir na praia? Sabe, as pessoas vão criando a religiosidade. A religiosidade foi criando uma maneira, porque o inimigo ele fez isso. Ele falou assim, já que eu não consigo impedir a igreja de crescer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a igreja mais difícil de ser frequentada. E o inimigo foi plantando isso no nosso meio, sabe? A gente chama de meritocracia, só que com Deus não existe meritocracia, amém? O único mérito é o mérito de Jesus. A única coisa que a gente faz é aceito. É como se chegar com um prato de comida com um mendigo e o mendigo falar assim, mano, eu não como quiabo. Tô com fome, mas eu não como quiabo. Meu irmão, mas pô, você tá em 3 dias sem comer? Não, mas brigadão mesmo. Eu não como quiabo, não. Sabe? Então, o sacrifício de Jesus é esse. Você anuncia a pessoa, mas a pessoa, não, tô tranquilo. Tem minha fé, tem minha religião. Você fala, não, beleza. Você vai forçar o mendigo a comer o quiabo? Ele não come quiabo, ué? Não, assim, não, beleza. Eu fiz minha parte, né? Te ofereci o prato de comida, mas já que você não come quiabo, então assim é com Jesus, amém? Vamos colocar de pé.